Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Entre os processos já em curso antes da pandemia e que talvez tenham sido acelerados por conta do coronavírus, estão de profundas mudanças do mercado de trabalho, tanto nas relações entre empresas e empregados, quanto nas habilidades que esses empregados devem ter, que esses colaboradores devem ter pensando no futuro do mercado de trabalho. Por isso, nosso assunto de hoje é justamente esse: qual será o futuro do mercado de trabalho no pós-pandemia. No programa temos o Ricardo Bazzaglia, que é diretor-geral da Michael Page no Brasil, negócio de recrutamento com foco em cargos de médio e alto escalão do Page Group, um dos maiores grupos de recrutamento do mundo, e a Lala de Rezelin, que é futurista, pioneira em economia criativa e colaborativa, criadora da ferramenta de gestão Fluxonomia 4D. Lala tem um percurso profissional que passou por 4 continentes, assessorando grandes corporações, governos, instituições de fomento e a ONU nesses temas. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no Band News TV, no Capital Natural. Ricardo, eu começo te perguntando sobre como a gente pode olhar para frente com o mercado de trabalho. Quais são as novas tendências que a pandemia nos apresentou? Poxa, toda vez, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, e toda vez que eu recebo uma pergunta como essa, me remete uma passagem que é atribuída ao Einstein, que ele, na década passada, dando aula em uma universidade, quando chega o assistente, pergunta para ele: professor, essa prova está certa? Porque são as mesmas questões do ano passado. Ele diz: não, está certa. Mas, professor, os alunos já vão saber então as perguntas, porque são as mesmas. E aí, o Einstein, ele responde: as perguntas são as mesmas, mas depois de 12 meses, o contexto mudou tanto que eu espero respostas novas. E esse é um pouco de como eu enxergo o mercado de trabalho. As perguntas, se a gente for analisar, continuam as mesmas. Como criar times de alta performance, ganhar mercado, engajar o time, motivar as pessoas, mas o contexto mudou. Então eu contei essa história para dizer que hoje a principal competência que um profissional deve ter nesse momento é a adaptabilidade. Essa é a palavra. Então, se no passado o QI, que é o coeficiente intelectual junto do conhecimento técnico, era o mais importante, hoje o QI é o necessário para você entrar no jogo. O coeficiente emocional, a inteligência emocional, é o que faz você ganhar o jogo. Mas o que faz você vencer o campeonato é a adaptabilidade, o QA. Esse é o novo termo que vem sendo utilizado. Até porque toda pessoa ela é contratada para uma foto na empresa, né? E essa foto ela muda e começa a se tornar um filme. Então você é contratado para um determinado desafio, para uma determinada posição, o contexto vai mudando e consegue se manter aí com alta performance quem consegue se adaptar. Lembrando que o ser humano ele se desenvolve através de 3 Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento. Então a gente precisa escolher qual dos Cs a gente vai escolher para essa evolução. Lala, o mundo acabou mudando de uns tempos para cá. Novas formas de economia e também novas habilidades surgiram. O que ficou evidente na sua opinião com relação às economias e também com relação às novas habilidades do ponto de vista do que o mundo espera dos novos trabalhadores daqui para frente? Bom, também um prazer estar aqui com vocês, e acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a gente está vivendo uma grande transição de modelo. E por isso essa adaptabilidade sendo a condição mais importante. Quando a gente tem uma transição de modelo, o que é super necessário é uma capacidade de apertar o refresh, de compreender, de não estar mais no passado e de compreender o que está acontecendo. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa é deixar de ser analfabeto em futuro. Repara que provavelmente tudo o que você faz é voltado para informações que vêm do passado. A gente é analfabeto em relação ao futuro e não dá mais. Então você precisa aprender a lidar com o futuro. Depois tem uma mudança da própria ideia de trabalho. Então há uma tendência de menos emprego, mas isso não quer dizer que não vai ter um monte de coisas para fazer. Então a gente precisa se preparar para esses 2 contextos, o contexto onde eu estou no emprego e o contexto onde eu vou ter que viver fazendo aquilo que precisa ser feito, empreendendo junto ou separado. E aí a
principal habilidade que a gente precisa ter, além de compreender futuro, é colaboração. Porque essa transição, ela é no sentido de um mundo de maior complexidade. E nesse mundo não dá mais para a gente dar conta do recado de forma compartimentada. Não dá dentro de empresas, então você dentro de uma empresa precisa muito dessa capacidade de colaborar e de trabalhar junto. E não dá também se você está por conta própria fora de uma empresa, não fique por conta própria, se junte a outros. É uma das razões pelas quais, por exemplo, startups, 94, eu acho, por cento das startups não segue, porque cada um fica tentando cuidar do seu, em vez de cuidar do nosso. O que mais? Você vai precisar ter um aprendizado contínuo, e uma imensa capacidade de seletividade, de saber aquilo que realmente importa, inclusive na gestão do tempo, que é uma coisa importantíssima. E sobre as economias que você perguntou, Pablo, eu acho que dá para ver, pelo toda a movimentação que está acontecendo, inclusive no mercado de capitais, que tudo está sendo voltado para a questão de sustentabilidade. Então, não dá mais para, em qualquer área da vida, você não pensar no bem comum. Você vai ter sempre que estar enxergando a parte e o todo. Então, você vai ter que cuidar de si, vai ter que cuidar do negócio e vai ter que cuidar do mundo. E enxergar simultaneamente o impacto que você está gerando nessas 3 áreas, para poder ser feliz nas 3, porque essa transição se caracteriza pelo fato da nossa interdependência estar cada vez mais evidente. O Corona está nos dando uma lição disso. Então, não existe, por exemplo, eu só cuido do meu. Não existe isso. Não existe nem dentro da empresa, nem existe a empresa que diz eu só resolvo o meu problema e não resolvo o problema do mundo. Então, hoje, algumas empresas, por exemplo, são sistema B, são negócios para o bem comum. Daqui a pouco todo mundo vai ter que ser para o bem comum, porque senão você não sobrevive. Nossa primeira pausa no Capital Natural, hoje falando sobre o futuro do mercado de trabalho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando do futuro do mercado de trabalho. Temos como convidados o Ricardo Bazzaglia, que é diretor-geral da Michael Page no Brasil, e a Lala de Ezelin, que é futurista e criadora da ferramenta Fluxonomia 4D. Ricardo, pouquinho antes da pandemia ter início e o coronavírus chegar aqui ao Brasil, a OCDE lançou uma pesquisa mostrando que os jovens do mundo todo, mas principalmente os jovens do lado ocidental do mundo, seguem escolhendo aquelas mesmas profissões de anos atrás. Engenharia, medicina, direito, aquelas mesmas profissões que nossos pais, nossos primos escolheram lá atrás. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, observando o mercado de trabalho. O que leva um jovem a escolher a mesma profissão de anos atrás, sendo que vivemos um novo mundo? É uma ótima pergunta e ela traz uma reflexão, inclusive do ponto de vista da evolução. Muitas vezes a gente coloca a tecnologia como um fator determinante de mudar a função do ser humano, como se ela estivesse acontecendo hoje. Quando a gente olha a história da humanidade, a gente vem buscando a nossa função, o nosso lugar ao sol, desde que o mundo é mundo. Quando éramos nômades, depois de domesticar os animais, a força deixou de ser tão importante. A partir do momento que veio a invenção da roda, a resistência do ser humano já não era tão importante. Aí depois, à medida que teve a criação, a invenção da escrita e os livros chegando, a memória deixou de ter tanta relevância, a Revolução Industrial. Então, o ser humano ele vem perdendo a função que existia antes, desde que o mundo é mundo. E isso acaba sendo o desafio que nós temos quando a gente tem a criação dos filhos, das referências que nós passamos com a melhor das intenções, muitas vezes são a referência de um passado que não existe e nunca mais vai existir. Então, tanto que quando a gente fala de criação de filhos, preparação para o novo mercado, o maior desafio não é a adaptação dos filhos com a nova tecnologia, e sim a abertura dos pais para o novo. E aí, a referência também das profissões acaba sendo também um grande aspecto que é importante trazer, que a tecnologia ela vem transformando todas as profissões. Se alguém me falasse há 5 anos que todos os taxistas saberiam usar o smartphone, eu acho que eu daria risada. O tiozinho do táxi vai saber usar o smartphone. Hoje, quem não sabe usar smartphone ficou para trás.
Eu acho que esse é o grande aspecto que a gente tem que colocar. O profissional, quando a gente fala o advogado tradicional, que só faz aquele trabalho operacional de uma petição, ele definitivamente está cada vez mais perdendo espaço. Agora, o advogado criativo, buscando as soluções, efetivamente encontrando formas dentro da legislação, vai existir espaço. E essa transformação, para completar, ela chega para todas as áreas. O profissional de marketing, até algum tempo atrás, era o profissional criativo, né? Era o profissional da mídia offline. Hoje, esse profissional ele perde espaço para matemáticos, estatísticos, profissionais de tecnologia. Então, é importante a gente lembrar que o mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. Tem ninguém ali na Organização Mundial do Trabalho, numa reunião de board, definindo que profissões vão deixar de existir ou as que vão ser criadas, e sim a sociedade que traz novas demandas, as empresas se adaptam e com isso as novas funções surgem. Olá, o Ricardo citou algumas palavras importantes: demandas, tecnologia, criatividade. O ser humano tem uma capacidade incrível de reinvenção. Essa conversa só pôde acontecer porque o ser humano soube se reinventar. Nós não podemos estar no mesmo ambiente, mas usamos a tecnologia para gerar esse ambiente e poder ter essa conversa sobre o futuro do mercado de trabalho. Qual a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial e a tecnologia nos dias de hoje? Bom, a primeira coisa é saber que não dá para fazer sem tecnologia, ela é fundamental, inclusive porque essa transição, um dos desafios dela, ela é mais complexa, porque ela é exponencial. A gente vivendo em rede, a rede é fora do tempo e do espaço. Isso coloca a gente num contexto que a gente não conhece, que é esse contexto do exponencial. Então, a complexidade, a informação, tudo vai num ritmo exponencial e a gente é linear. Então, o nosso tempo, os recursos do planeta, tudo isso é linear para responder aqui no exponencial. Então, a primeira coisa para dar conta desse exponencial é a tecnologia, que, por exemplo, permite que a gente possa estar aqui juntos. Mas ela é meio, ela não é fim. Então, toda vez que você imaginar que a tecnologia vai resolver por você, você tem um grande problema. Então, todo profissional que tiver, por exemplo, a capacidade que vai precisar de interpretar dados, porque a tecnologia gera dados, mas se a tecnologia também resolve por você, você se torna um profissional inútil. Porque você não vai justamente usar a sua criatividade e sua capacidade de ver o todo, que a máquina não tem tanto. Ela faz uma função por vez, e essa mistura é a gente que consegue fazer. A outra coisa para poder, essa questão de saber interpretar dados, ela é fundamental, porque cada vez mais a gente vai precisar de gestão distribuída. Justamente porque a gente está exponencial, porque as coisas estão mudando muito rápido, etc. Você não tem como seguir aquele padrão antigo, que para fazer uma escolha tem que perguntar para o chefinho, que pergunta para o chefe, que pergunta para o chefão e tal. Não, vai ter que distribuir. Para poder distribuir, você precisa ser capaz de tomar decisões. Para poder tomar decisões, você precisa ter visão de todo e saber interpretar esses dados. Então, eu diria que cada vez mais, à medida que a tecnologia avança, a nossa capacidade de criatividade, de empatia, de visão do todo, de interdependência, vai precisar seguir na mesma velocidade. E a outra coisa, como perfil profissional, estava pensando nisso enquanto o Ricardo respondia, vai ser praticamente impossível, eu diria 100% impossível, você ter uma única profissão. Assim, dizer, eu sou arquiteto e eu apenas arquiteto, eu sou advogado e eu apenas... Isso acho que não vai mais existir. Porque, para poder lidar com essa complexidade, a gente precisa ter em si a complexidade do mundo. Então, eu preciso ter um pouco de cada coisa. Vou dar um exemplo. Imagina que você é um engenheiro que está programando um carro elétrico. Isso o Yuval Harari fala disso lindamente. E você tem esse engenheiro, se ele está programando a escolha do carro, ele precisa saber também de filosofia, porque o carro vai ter que fazer uma escolha. Bato no posto e eu atropelo a criança. Então, a gente vai precisar se preparar
Isso é super importante para ter as duas pontas. Se eu sou da área de tecnologia, eu preciso de humanas. Se eu sou de humanas, eu preciso de negócio. Se eu sou de negócio, eu preciso de criatividade. A gente sempre vai ter que ter dois lados para poder escolher melhor, para poder perceber melhor e para não ficar à mercê da tecnologia. Então, isso é super importante, desenvolver aspectos complementares, não ter uma formação num lado só. Segunda pausa no Capital Natural, hoje falando sobre o futuro do mercado de trabalho no pós-pandemia. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre o futuro do mercado de trabalho. Temos o Ricardo Basaglia, que é diretor-geral da Michael Page no Brasil, e a Lala Derzelin, que é futurista e criadora da ferramenta Fluxonomia 4D. Ricardo, o governo federal lançou dados do IDEB, ou seja, de como o ensino brasileiro está, de acordo com o último nível, em 2019. Temos uma educação fundamental que melhorou, mas o nosso ensino médio piorou de alguns anos para cá. Isso pode se refletir na formação desse aluno. A Lala falava no último bloco sobre justamente a formação do jovem para o mercado de trabalho. Algumas formas de tentar equilibrar, diminuir essa desigualdade pode estar no sistema de cotas, instalado no Brasil de alguns anos para cá. Como você observa o jovem que está entrando agora no mercado de trabalho? No ano de 2020, por exemplo, esse jovem que saiu da faculdade, que conseguiu entrar pelo sistema de cotas ou que entrou aos trancos e barrancos porque o ensino médio do Brasil piorou de um tempo para cá. Como é que ele entra no mercado de trabalho que está no meio de um liquidificador ligado ali durante a pandemia? Acho que o primeiro ponto, que eu gosto muito da fala da Lala, que ela comentava no quadro anterior sobre as complementariedades, eu tenho comigo que um dos maiores erros que a gente pode ter para os jovens é dizer para eles: seja bom em uma coisa que assim você terá sucesso. Esse talvez seja um dos caminhos mais difíceis. Para você ser bom em apenas uma coisa e ter sucesso, você vai ter que escolher algo que você está em 1% da população. As pessoas de sucesso que eu entrevisto, e na Michael Page, por a gente entrevistar 6 mil executivos por mês, a gente acaba tendo uma massa crítica muito importante. Eu vejo que as pessoas de sucesso são as pessoas que conseguem combinar competências, combinar experiências. E aí você, cada uma dessas combinações, se você pega 3 ou 4 que você é bom, você não precisa estar no 1%. Você pode estar nos 25% do topo. E para mim o grande exemplo tem na biografia do Scott Adams, que é o criador, né, do quadrinho do Gilbert, que ele sempre comentou que eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui engraçado, mas não a ponto de ser considerado um humorista. Eu sempre conheci muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser um grande líder empresarial. Mas quando eu junto esses 3 fatores, isso me deu um posicionamento único. Então, para mim, o grande aspecto que é como você entende que a gente está numa era agora do aprendizado contínuo. Um dos conceitos de inteligência que vem mais ganhando espaço é que inteligente não é a pessoa que acumula todo o conhecimento que ele teve até aquele momento para que, quando seja necessário, ele coloque para a utilização. Cada vez mais no mundo que muda muito rápido, inteligente é a pessoa que talvez nunca teve contato com aquele tema e rapidamente ele consegue aprender e se tornar acima da média. Então esse acaba sendo um fator de diferencial. Inclusive, um ponto que eu gosto de colocar muito é que hoje cada pessoa no mercado de trabalho é como se fosse um app. Da mesma forma como você tem o app no seu celular, o que um app precisa para continuar relevante tendo espaço? Ele precisa sempre estar trazendo novas atualizações. Quando você traz uma nova atualização do app, é esperado que você traga novas funcionalidades e correção de bugs, porque todo mundo tem bug para corrigir também. Então, qual foi a última versão que você trouxe? Então, muito mais do que da onde você parte, é aonde você mantém a continuidade, porque no mundo dinâmico, inclusive alguém que talvez tenha tido uma oportunidade de ter um potencial de estudo maior, mas que parou no tempo, rapidamente ele vai ficar desatualizado. E aquele conceito, talvez, que a maior parte das pessoas já ouviu dos pais: olha, faça uma boa faculdade, depois faça uma graduação, uma pós-graduação, e aí está tudo garantido a sua vida, definitivamente acabou. Lala, eu quero te ouvir sobre uma questão que é a diversidade. E gostaria da complementação do Ricardo, que é um assunto que você falou lá atrás, Ricardo, que é a ideia de que você contrata pela foto e depois você vai conhecer o profissional.
Hoje em dia as empresas têm colocado características que buscam em um funcionário. Por exemplo, quero uma mulher negra moradora de favela porque vai me trazer uma realidade diferente do que eu já tenho aqui no escritório. Só que esse escritório hoje pode estar parado e sem funcionar como local físico por conta da pandemia. Só quando houver uma vacina pode ser que ele volte. E pode ser que essa mulher não consiga encontrar um acesso à internet que possibilite ela trabalhar com a qualidade que ela teria no escritório. Quero ouvir você sobre a diversidade no futuro no mercado de trabalho e gostaria da complementação do Ricardo sobre as limitações. Um outro exemplo, grupo de risco. Idosos que são contratados por empresas por trazer uma nova visão. Esses idosos não podem voltar para o mercado de trabalho enquanto não houver uma vacina. Gostaria de te ouvir sobre diversidade e o Ricardo sobre a limitação dessa diversidade. Bom, eu acho que uma das coisas que futuristas fazemos é ter sempre uma visão do todo, sabe? Uma visão um pouco mais de longo prazo. Então eu queria dar um pouco um zoom out e ver diversidade num contexto mais amplo. Porque num mundo que se torna cada vez mais complexo, em mudança cada vez mais rápida, cada vez mais multicultural, cada vez mais sem fronteira, porque a vida em rede é assim, se você não tem diversidade, você não consegue dar conta disso. E essa diversidade, ela também é necessária, e é diversidade mesmo. Porque muitas vezes diversidade é associada à forma, né? Então, mas não tanto a jeitos de viver, de pensar, etc. Então, ampliar a ideia do que é diversidade. Eu tenho visto, por exemplo, que há uma necessidade crescente de equipes multigeracionais. E achei muito legal, conversando com o Ricardo antes da gente começar, que está ficando evidente de que precisa, por exemplo, de gente mais velha, com mais experiência, sobretudo em momentos de crise. Então, primeira coisa, num mundo em transformação, uma situação, por exemplo, de não ter acesso à internet, isso aí é uma loucura, isso é uma loucura de país. Então, do ponto de vista de políticas públicas, nada seria mais importante agora do que generalizar o acesso à internet de qualidade, e a gente vê a diferença que isso faz nos países que priorizaram isso e que países muito pequenos, tipo a Estônia, que em pouquíssimo tempo passa a ser uma referência num monte de coisas. A outra coisa que é importante de diversidade é que essa diversidade tem que estar dentro de você, na tua experiência e na tua formação. Então, um profissional tem mais valor. Achei super legal te ouvir, Ricardo, porque é uma sensação que eu tenho, inclusive é a minha história, que é muito bizarra, porque eu sou uma mistura danada. E você precisa ter uma experiência diversa, uma formação diversa e, sobretudo, uma experiência no fazer. Se eu fosse dar algum conselho para algum jovem nesse momento, faça. Não estude sem fazer. Porque você sabe, quem sai da pós, vai para o doutorado, sai do doutorado e tal. Se você quer ser pesquisador, maravilha. Mas se você não quer, pelo amor de Deus, começa a botar a mão na massa já. Inclusive, começa a botar a mão na massa no segundo grau, ensino técnico, coisas assim. Vai ser voluntário, começa a fazer já. E aí, eu fiquei pensando um pouquinho isso, se me permitir uma resposta um pouquinho mais comprida, pensando nessa questão da diversidade, das novas economias. Nova economia como setor, são todos esses setores ligados à sustentabilidade, bioeconomia, energias renováveis e tal. E existem novas economias como dinâmicas, jeitos de fazer, outras maneiras de gerar valor, independente do setor que você atua. A primeira das novas economias é a economia criativa. O que quer dizer isso? Você tem valor pelo teu diferencial, pelos teus atributos, pelas tuas habilidades, etc. Então, por exemplo, se eu vendo ovo, o ovo tem um valor. Mas se eu vendo o ovo da galinha feliz, isso tem outro valor. Então, nesse contexto, você precisa super saber qual é o teu diferencial. O que você tem de único. Por isso que a experiência e a diversidade são tão importantes, e você precisa reconhecer e transformar isso num valor. Saber contar
o que você tem de diferencial e de único. E idem as empresas. As empresas também precisam dizer o que eu tenho de único, qual que é o meu diferencial, em que eu cuido no mundo. E aí tem uma palavra super interessante que é o cuidar, que é a palavra do século XXI. A segunda das novas economias é a economia compartilhada, que a gente experimenta quando usa Uber ou Airbnb. Que quer dizer o quê? Você, como profissional, vai precisar ter a capacidade de ver o que existe de infraestrutura disponível que possa ser otimizada. Porque a tendência é cada vez da gente compartilhar mais todos os tipos de infraestrutura, inclusive entre áreas diferentes e empresas concorrentes. Então, por exemplo, isso é uma coisa super importante você aprender a pensar o que eu tenho disponível e o que eu posso compartilhar. A terceira das economias é a economia colaborativa, que tem a ver com o modelo de gestão. É um modelo de gestão mais distribuído, mais horizontal, porque quando as coisas crescem muito, a tomada de decisão não pode estar centralizada, então você precisa ser capaz de tomar decisão, lembra? A outra coisa é, num mundo complexo, uma área não consegue trabalhar sozinha, ela sempre vai ter que estar trabalhando com outras áreas. E aí, que habilidade você precisa super ter para poder lidar com essa gestão distribuída? Você precisa ser capaz de fazer alianças. Vamos lembrar que o desafio do século XXI é saber fazer junto, é a colaboração. Então, o bom profissional é aquele que sabe fazer alianças. O que ele precisa para saber fazer alianças? Ele precisa saber distinguir no universo com o qual ele se relaciona, com quem ele vai fazer alianças. E ele precisa de um universo diverso. Porque se eu só tenho um único tipo de pessoas no meu círculo de relações, de etc., como é que eu vou construir aliança com todo mundo do mesmo jeito? Eu sou engenheiro, só conheço engenheiro. Na hora de me juntar, vamos fazer o quê? Nós temos e precisamos a mesma coisa. E a quarta das economias é tremendamente importante, que é uma economia multivalores. A gente vai entrar fortemente nesse momento, num momento de recessão do mundo financeiro, mas se as moedas estão variando, se vem inflação, tal, tem coisas que não variam e não inflacionam, que são os recursos não monetários disponíveis. Por exemplo, todas as habilidades que estão nas nossas cabeças, toda a infraestrutura que pode ser compartilhada e tal. Então, você como profissional vai precisar ser capaz de identificar recursos disponíveis não monetários. A infraestrutura que pode ser, que está ociosa e pode ser compartilhada, o conhecimento que pode ser compartilhado, as alianças, a tecnologia, etc. E depois você vai ter que ser capaz de, naquilo que você faz, pensar no resultado que você está gerando. Porque não vai mais ser possível você gerar resultado estritamente quantitativo e monetário. Isso é uma condição sine qua non, lógico, mas não é suficiente. Você vai ter que gerar resultados também culturais, de melhoria de valores humanos, inteligência, criatividade, resultados ambientais e resultados sociais. Então, vai precisar, é aquilo que essa ferramenta aí da fluxonomia faz isso. A gente trabalha em 4 dimensões: cultural, ambiental, social e financeira, em tudo aquilo que realiza. Ricardo, por favor. Acho que tem que ter essa dinâmica, algo que me na cabeça. Acho que o primeiro ponto, as empresas do futuro, eu gosto muito da teoria dos 3 Ps, onde as empresas vão ter que se preocupar com o planeta, com as pessoas, com o profit, que é o lucro. Então, o planeta, com todos os aspectos que ela lá traz, pessoas que estão dentro da empresa, das comunidades que são impactadas, e o lucro, porque sem o lucro você não tem longevidade. Mas o ponto que você me perguntava do início sobre as limitações, o aspecto que eu gostaria de trazer é que, porta para fora, como marketing digital, as empresas evoluíram muito do ponto de vista da massificação da customização. Então você tem ali conhecer seu público, a sua audiência, você faz ali campanhas que acabam dando exatamente o que cada cliente quer buscar. Então é individualização nas ofertas. Agora, quando a gente fala em porta para dentro, infelizmente nós ainda tratamos as pessoas na média. Nós tratamos as pessoas em grupos.
E quando a gente fala de diversidade, não dá para eu falar de diversidade em querer atrair pessoas diferentes, depois partir do princípio que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, tem as mesmas condições. Então, as empresas, para poderem ter diversidade, vão precisar sair da média e trazer para essa individualidade de entender a realidade de cada pessoa. Muito bem, Ricardo, Lala, muito obrigado aos dois pelas palavras hoje no Capital Natural, tratando do futuro do mercado de trabalho, assunto tão importante para milhões e milhões de brasileiros. Muito obrigado a você que nos acompanhou também, acompanhe as redes do Capital Natural para você ficar muito bem informado e os nossos vídeos também estão lá. Até a próxima semana, cuide-se bem.